A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à pré-aula da lição 4 na classe dos pré-adolescentes com o tema A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da IBD na Assembleia de Deus, Ministério do Belém aqui em Campinas, professor da IBD e líder de juventude há mais de 25 anos, e semanalmente temos o nosso encontro marcado aqui com pastores, superintendentes, coordenadores, professores e todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical para juntos prepararmos a lição da semana. Por isso, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, porque nós gostamos de saber até onde o nosso conteúdo está alcançando. Pegue aí sua Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Lembrando aos irmãos que nós acabamos de lançar o treinamento Transforme Suas Aulas. É um treinamento inédito para professores da escola dominical. Você já recebeu algum tipo de treinamento? Você gostaria de melhorar a sua forma de dar aula? Você ama seus alunos? Você confia, acredita no chamado que Deus confiou a você? Então adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. E literalmente transforme suas aulas com conceitos e fundamentos muito importantes para você aplicar no brilhante ministério de ensino junto aos seus alunos. O reino agradece, seus alunos agradecem. E investir em conhecimento é investir em você, é investir no reino de Deus. Muito bem, a mensagem: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor ou aqueles que o buscam. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, não é? Então é preciso se aproximar de Deus com fé. Eu ministro muito para jovens e adolescentes, eu acho que já passou, né, algumas fotos aí, nossa, ministrando. Eu tenho dito nos últimos dias, em muitos lugares, eu tenho incluído na mensagem, quando se trata a questão da oração, né, que é a forma mais como podemos dizer assim, é a principal forma de nos aproximarmos de Deus, é a oração, né? E eu costumo dizer que a oração é um ato de fé, porque no lugar da oração, na maioria das vezes, nada acontece ali visivelmente, né? Palpavelmente. O que acontece ali? Né? Não tem trovões, não tem anjo, não tem fumaça, não tem nada. O que tem é a certeza de que Deus está em nós pela presença do Espírito Santo que em nós habita e que Ele escuta a nossa oração. Então, orar por si só já é um grande passo de fé. Mas, afinal de contas, o que é fé? Primeiro tópico aqui. O que é fé? A fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos. Veja que fé não é crer em si mesmo ou confiança em si mesmo. Pensamento positivo ou salto no escuro, né? Esses dias eu também disse, né? Fé não é salto no escuro. Você precisa de mais fé para saltar no claro do que no escuro. No escuro você não vê a proporção do abismo, você não vê a altura, não vê nada. Você está no escuro, aí tem uma voz, é mais fácil você confiar na voz de quem grita para você: salta no escuro. E a pessoa fala assim: eu estou te enxergando, pode confiar em mim. Você não está vendo nada, está tudo escuro. Agora, e se está tudo claro? E você vê o penhasco, vê o abismo? Então, fé não é um salto no escuro. A fé descrita na palavra de Deus é uma confiança inabalável no caráter de Deus em sua palavra. Porque Deus falou, nós acreditamos. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, certo? Então, a fé é certeza, fé é convicção que tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir e que, como parte disso, Deus escuta as nossas orações, tá? A fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver.
Olha só, quando se fala de fé, tem um texto aqui na Bíblia que chama muito a minha atenção e que eu sempre que posso lanço mão dele. Romanos, capítulo 4, aqui, e o versículo 13, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, e não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas como se elas, as coisas que não são como se elas fossem. O Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se elas já existissem. O qual contra a esperança, falando aqui de Abraão, creu em esperança, para que pudesse tornar o pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, primeiro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, somos fortificados na fé, quando, independente do que estamos vendo, nós glorificamos a Deus por suas promessas, como um sinal de que cremos que tudo que ele prometeu se cumprirá. Foi isso que Abraão fez, por isso que ele é considerado aí o pai da fé. Tá? Ter fé é crer nas promessas de Deus sobre o futuro, ainda que existam circunstâncias adversas no presente. Isso é muito mais do que um mero reconhecimento da existência de Deus, porque é pela fé que mantemos um relacionamento pessoal e dinâmico com Ele. Então a fé não é simplesmente para aguardarmos bênçãos de Deus. Veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Então a fé é o elemento básico para nos aproximarmos de Deus. Anotou aí? Vamos lá? Vou falar de novo. Escreve aí. Alguém escreve nos comentários aqui, por favor. A fé é o elemento básico para nos aproximarmos de Deus. Ok? Muito bem. Chegando aqui então no nosso tópico 2, que vai falar sobre grandes exemplos de fé. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é dedicado a homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Só lembrando do treinamento. Adquirindo o treinamento, você será abençoado e me abençoa também. Aliás, estamos com um valor de lançamento muito especial, tá bom? Muito especial. Clica no primeiro link aqui na descrição e adquire o treinamento Transforme Suas Aulas. Tenho recebido feedbacks maravilhosos de professores que estão adquirindo e que estão fazendo treinamento com acesso vitalício e com bônus. Por exemplo, semana que vem eu vou postar uma aula a mais, uma aula bônus sobre introdução à oratória, como perder o medo de falar em público, por exemplo. Então você não pode perder, adquira o treinamento, será bênção para você, para os seus alunos, para o reino de Deus. Grandes exemplos de fé ele vai apresentar aqui. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é dedicado a homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Trata-se de pessoas que escolheram obedecer a Deus. Sim, obedecer a Deus é uma escolha. Esse capítulo cita Abel, que teve seu sacrifício aprovado por Deus mediante a fé. Enoque demonstrou fé em Deus andando com Deus. E aí nós temos uma lista de diversos homens e mulheres que ficaram registrados aí no histórico das pessoas de fé, dos heróis da fé. Vale
colocar aqui como um exercício que os alunos eles aproveitem os próximos dias para pesquisarem sobre estas pessoas. Então, por que Abraão é considerado pai da fé? Por que Gideão é colocado na lista? Por que Davi, enfim, os heróis da fé? O autor concluiu o capítulo afirmando que todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Ou seja, embora eles tenham obtido bom testemunho por causa da fé, não obtiveram a concretização da promessa principal de Deus para a humanidade. Os heróis da fé não viram o Messias e não participaram da nova aliança. Tá? Então, o plano da nova aliança, ele se concretizou para nós. Esses grandes heróis da fé listados na Bíblia em Hebreus 11, eles não viram o cumprimento total da promessa. Não é? Agora, todos nós desfrutaremos do cumprimento pleno dessa promessa, quando o Senhor vier a arrebatar a sua igreja, pois juntos adentraremos as regiões celestiais, certo? Nós hoje podemos ver experiências extraordinárias pela fé, tá? Então, aqui é um ponto para o professor ter uma conversa ali com os seus alunos. Tá? Então, por exemplo, domingo passado, eu fui dar aula para os adolescentes. Eu sou superintendente da IBD na minha igreja, não dou aula especificamente para uma classe, mas houve uma necessidade, fui dar aula para os adolescentes, que eu gosto muito de dar aula para eles. E aí surgiu o assunto de batismo, não sei agora por quê, e eu perguntei, tem alguém aqui que não é batizado? Uma menina levantou a mão. Falei, por que você não é batizada? Você tem medo e tal? Aí, tenho meio que medo e tal. Eu falei, escuta, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, portanto, Ele é o nosso Salvador? Você crê? Ela disse, eu creio. Eu falei, então você pode se batizar. Porque, biblicamente, o único atributo para batizar alguém é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Crê. Ok? O processo de santificação é do início da conversão até a morte ou arrebatamento. Tá? Então, nós precisamos conduzir o adolescente a esse ambiente onde ele declara, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é? Com o coração se crê, com a boca se confessa, sabe aquela coisa? Então, biblicamente falando, crer, certo? Então é pela fé, crer que Deus é poderoso. Esses dias alguém me perguntou, o que eu faço para receber o batismo do Espírito Santo? Ore com fé, creia que Deus é poderoso para lhe batizar com o Espírito Santo. Aqui é interessante porque o professor pode apresentar as suas experiências de fé com Deus. Né? Então, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo. A minha experiência de batismo com o Espírito Santo, eu trago ela comigo até hoje. Eu lembro que era um ambiente onde a gente buscava muita vigília, muita tarde da bênção, oração de manhã, monte, né? Até que o Senhor nos batizou com o Espírito Santo. Não é? Pela fé nós vencemos batalhas espirituais. Aqui é um ambiente para o professor ele apresentar alguns exemplos de vitórias conquistadas pela fé, sempre enfatizando que a nossa maior vitória já foi conquistada na cruz, por isso que nós já somos mais que vencedores, e portanto a nossa maior vitória é a fé em Cristo para a salvação da nossa alma e perdão dos nossos pecados. Né? Então sempre de cima para baixo. Né? Então minha maior experiência de fé, a salvação da minha alma. Essa é a maior experiência de fé. Junto a isso, temos muitas experiências de fé, de orações respondidas, de propósitos atendidos, que este é um momento especial para o professor apresentar. Através da fé vencemos tentações que o inimigo oferece, testemunhamos curas, milagres, libertações e recebemos também dons espirituais. A Bíblia também afirma que a fé é a vitória que vence o mundo.
é a fé. 1 João, quer ver só? Vamos olhar aqui. Interessante isso aqui, ó. 1 João, capítulo 5 e versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, não é o nosso esforço, é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé no quê? Fé no que Cristo fez. Por isso que eu amo muito pregar para adolescentes, para jovens, porque a gente vai mostrando para eles dentro da palavra de Deus. Esses dias eu preguei num lugar, eu falo, vocês têm que ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Vocês ficam, sabe, cabisbaixos às vezes, se sentindo fracos. Não tem Bíblia, você vai andar assim mesmo, olha para a palavra, cara. Então a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Você precisa agarrar essa palavra com fé. Nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo. Então, pela fé, em nome de Jesus, nada nos separará do amor de Cristo. Tá certo? Então, é preciso apropriar-se da fé. É preciso apropriar-se da fé. Tópico 3, fé para seguir em frente. O automóvel necessita de combustível para se movimentar, a vida humana de oxigênio para sobreviver, e o cristão de fé para seguir em frente. É inconcebível pensar em um discípulo de Jesus que não confia em Deus e sua palavra. Sempre que essa relação de confiança é abalada, seja pelas mentiras de Satanás, pelas seduções do mundo, pelas adversidades da vida ou pelo pecado pessoal, é porque há algo de errado em nossa espiritualidade, tá? Então, não tem como seguir em frente nesta jornada de fé sem fé. Não tem como. E a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser alimentada. Nós demonstramos que temos fé no Senhor através das nossas atitudes. Então, quando você pega a sua Bíblia para você ler, você está demonstrando fé. Quando você dobra o seu joelho para orar, você está demonstrando fé. Então, se a vida espiritual está mal, é porque os exercícios espirituais de fé estão sendo ignorados, né? Estão sendo ignorados. Então nós precisamos criar esse ambiente de alimentação da nossa fé. A Bíblia revela que somos salvos pela graça mediante a fé. Olha só, somos justificados pela fé. Vivemos pela fé. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Portanto, a fé é indispensável. Mas o que nós podemos fazer quando nos faltar fé? É comum o cristão viver momentos em que ele é provado, né? Eu até, novamente pregando para jovens, para adolescentes, eu falo para eles, olha, o mais fraco que tiver aqui entre nós hoje, eu quero dizer para você que se julga o mais fraco aqui entre nós, você é forte. Porque os fracos de verdade nem vêm à igreja. Olha só, eles nem vêm à igreja. Então só o fato de ter ali, de estar ali, já é um sinal de fé. Eu não oro muito, mas você tem orado? Então você tem fé. Você tem lido a Bíblia, você tem meditado na palavra, então você tem fé. Né? Então, o nosso grande problema é que a gente espera, sabe, assim, eu uso analogia, já que falou de combustível aqui, sabe? O carro tem um painel. Nesse painel tem lá os ponteiros, certo? Tem lá os leitores, né? Então, o grande problema é quando a gente ignora o nível do combustível. Quando a gente ignora o nível do combustível, ele vai baixando, aí ele entra na reserva e a gente continua ignorando. Uma hora esse carro vai parar. Não porque o carro é ruim, é porque nós ignoramos a falta do combustível. Nós precisamos, em relação à nossa fé, agir igual o piloto de avião. O piloto de avião, quando ele vai fazer uma viagem com a aeronave, ele faz a rota, certo? E aí ele escreve lá, né? Ele registra lá, por exemplo, 1.000 quilômetros, ok. Quanto de combustível precisa para percorrer os 1.000 quilômetros?
Vamos supor aí que vai precisar de, sei lá, 1 para 1, né? Vamos colocar aí 1.000 quilômetros, 1.000 litros de combustível. Ok. Mas nós não podemos colocar 1.000 litros de combustível. Nós vamos colocar 1.200 litros de combustível mais a reserva. Porque se na trajetória de voo, lá no destino, por exemplo, acontecer alguma coisa, o avião não poder aterrissar, ele vai ter combustível para chegar no aeroporto mais próximo. Ou para sobrevoar o aeroporto de destino até o momento em que ele possa aterrissar. Lembrando que a ideia que se tem na aeronave é o seguinte, que o combustível de reserva não é para ser usado. Todo avião, quando aterrissa em segurança, significa que ele aterrissou sem usar o combustível de reserva. Não existe na aeronáutica, enfim, na aviação, não existe um avião voar e usar o combustível de reserva. O combustível de reserva é para uma emergência. Ou seja, depois de usar o combustível normal do voo, depois de usar o excedente, aí você vai entrar na reserva. E isso dá algumas horas para que os pilotos possam ali procurar aterrissar em segurança e, se necessário, até mesmo voltar para o aeroporto de onde ele partiu. Então, em relação à nossa fé, nós precisamos usar essa analogia não do carro, que vê o ponteiro abaixar e às vezes deixa acabar e sai com o galãozinho. Não, do avião. Reserva é reserva. Reserva não é para ser usado. Se você olhar lá na parábola das 10 virgens, elas não estavam usando a reserva. Elas estavam usando o azeite que estava na lamparina. Reserva não é para ser usado. Reserva é para sobrar. Reserva é para sobrar. Reserva é o excedente. Né? Então nós precisamos, em relação à nossa fé, ter reserva. Andar com reserva. Em relação à nossa fé, nós precisamos abastecer a nossa fé para ter sobra lá. Quando a luta vier, a tentação vier, a dificuldade vier, a gente tem uma reserva de fé para perseverar, para permanecer, para enfrentar, para superar. E o nome do Senhor ser glorificado. Tá? Então, nós não podemos ignorar o abastecimento da nossa fé. Uma alternativa importante é procurar um conselheiro, tá? Conversar com uma pessoa mais experiente, mais madura espiritualmente, irá ajudar a vencer dúvidas pessoais. É um outro detalhe, tá? Lembra que fé é convicção. Fé é convicção. Então, é preciso ter muito cuidado, porque os questionamentos e as dúvidas são os parasitas da fé, certo? Se você percebeu certas dúvidas e questionamentos no seu coração, corra para resolver esses questionamentos. Lembrando que nem todo questionamento será respondido aqui. Não adianta, certo? Então, tem gente presta atenção no que eu vou dizer. Quando a pessoa perde a fé, nenhuma explicação para ela é suficiente. Mas para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Amém? Forte abraço, obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana.